Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando o anexo 3 da NR9 que trata sobre calor. Então a gente comentou no vídeo anterior a primeira parte do anexo 3 e hoje eu vou continuar a partir do item 3, medidas preventivas e corretivas. E ele vai comentar o seguinte, medidas preventivas. 3.11. Sempre que os níveis de ação para exposição ocupacional ao calor estabelecidos no quadro 1 forem excedidos, devem ser adotados pelo empregador uma ou mais das seguintes medidas. Antes de dizer quais as medidas, vamos entender isso. Eu tenho aqui 4 vídeos sobre a NH1 que serve de base. Lá vão ter esses quadros também. Então vou colocar na descrição do vídeo para facilitar o seu entendimento. Mas deixa eu dar uma resumida aqui. Então, a NHO estabeleceu um quadro para nível de ação, um quadro para limite de tolerância e um quadro para valor-teto. Esse quadro de nível de ação seria como se fosse um limite para as pessoas não aclimatizadas, que não estão adaptadas àquela atividade, e nível de ação para as pessoas aclimatadas. O outro quadro, sim, seria o limite de tolerância normal. Então, só para você entender. E ele está dizendo que eu vou, sempre que os níveis de ação forem excedidos, então passar desse quadro 1, o que eu teria que fazer? Primeiro, disponibilizar água fresca potável ou outro líquido de reposição adequado e incentivar a sua gestão. Então não basta deixar lá água para o trabalhador. Olha, tem que beber, fazer campanha e tudo mais. E programar os trabalhos mais pesados, acima de 414 watts, preferencialmente nos períodos com condições térmicas mais amenas, desde que nesses períodos não ocorram riscos adicionais. Então como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma atividade que é mais bruta, carregar pedra, cavar buraco e tudo mais. Se for possível fazer isso ou muito mais cedo ou muito mais tarde, no horário noturno, alguma coisa assim, é o ideal. Não vou fazer isso meio-dia, 1h da tarde. Lógico, eu tenho que verificar se nesse horário que eu vou transferir não tem outros riscos além do calor. 3.1.2. Para os ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor, então estou dentro de algum lugar, ou tem uma fonte artificial mesmo que seja externa. Além do item 3.1, o empregador deverá fornecer vestimentas de trabalho adaptadas ao tipo de exposição e à natureza da atividade. Então eu preciso proteger esse trabalhador, a vestimenta dele tem que ser adequada ao calor. Tá? E são medidas preventivas. E quais são as medidas corretivas? Primeiro, as medidas corretivas visam reduzir a exposição ocupacional ao calor a valores abaixo do limite de exposição. Então lembra, existe um quadro de nível de ação e existe um quadro de limite de exposição. Eu tenho que deixar tudo abaixo desse quadro de limite de exposição. E olha o que ele fala. Quando ultrapassado o limite estabelecido no quadro 2, que é o de limite de exposição, deve ser adotados pelo empregador uma ou mais das seguintes medidas corretivas. Então o que eu tenho que fazer quando ultrapassar o quadro 2? Primeiro, adequar os processos, as rotinas ou as operações de trabalho. Isso é óbvio, vou tentar ajustar para ficar melhor para o trabalhador. 2. Alternar operações que gerem exposições a nível mais elevado de calor com outras que não apresentem exposições ou impliquem exposições a menores níveis, resultando na redução da exposição. Então você está trabalhando num ambiente muito quente e você deveria intercalar com atividades mais amenas, que não tenham tão quente, ou um pouco menos quente que aquilo, ou que não fosse quente, justamente para diminuir essa exposição ao calor. 3. Disponibilizar acesso a locais, inclusive naturais, tecnicamente mais amenos, que possibilite pausas espontâneas, permitindo a recuperação térmica nas atividades realizadas em locais abertos e distantes de quaisquer edificações ou estruturas naturais ou artificiais. Então, ele está dizendo que eu deveria ter um local para essa pessoa poder descansar, para ela poder ir para um local que não tivesse tão quente. Tá? 3.2.2.1. Para os ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor, além do item 3.2.2, que é esse das medidas corretivas, o empregador deverá, o que mais? Primeiro, adaptar os locais de pós-trabalho, óbvio, adaptar para o melhor conforto do trabalhador. Segundo, reduzir a temperatura ou a emissividade das fontes de calor. Isso, apesar de, teoricamente, ser simples, é dificílimo de fazer. Como é que eu vou fazer com que essa máquina que gera calor diminua a emissão de calor? Fazer proteções e tudo mais, mas não é uma coisa tão simples. É caro, tá? E dá trabalho também. E é um projeto de engenharia. Não basta chegar lá e colocar alguma coisa e achar que vai resolver. 3.
Utilizar barreiras para o calor radiante. Então eu tenho uma máquina que gera calor, se for possível uma barreira para separar a atividade do outro trabalhador, ok? Adequar o sistema de ventilação do ar, então fazer a circulação do ar ambiente. Adequar a temperatura e a umidade relativa do ar. Isso também é um outro item que as pessoas não levam muito em consideração. Temperatura, dá para entender. A umidade relativa é extremamente importante. Por exemplo, eu moro em Manaus. Manaus é muito úmido, então aqui é mais desconfortável em relação ao calor. Por quê? Quando você sua, a pele está quente, né? Você suou, e essa umidade teoricamente iria para o ar. Só que como o ar é muito úmido, o que acontece? Você começa a ficar grudento, né? Você começa a ficar suado, e isso se torna-se mais desconfortável. Se a gente conseguisse diminuir a umidade do ambiente, isso facilitaria. Lógico, também não é uma coisa simples, exige projetos e tudo mais. 323. O PCMSO, né, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto no NR7, deve prever procedimentos e avaliações médicas, considerando a necessidade de exames complementares e monitoramento fisiológico, quando ultrapassados os limites de exposição previstos no quadro 2. Então lembra, aquele tem o quadro 1 de inibiação e o quadro 2. Passou do quadro 2, eu precisaria ter um monitoramento contínuo em relação ao trabalhador pelo setor de saúde, né, pelo PCMSO da empresa. E caracterizando o risco de sobrecarga térmica e fisiológica dos trabalhadores expostos ao calor. Então, tem algum problema? Principalmente pessoas, por exemplo, uma pessoa de mais idade, uma pessoa que tem um problema cardíaco, o setor de saúde precisa, na verdade, fazer um acompanhamento mais próximo desse trabalhador, porque ele pode ter consequências. Fica caracterizado o risco de sobrecarga térmica e fisiológica com possibilidade de lesão grave à integridade física ou à saúde dos trabalhadores. Quando? Quando não forem adotadas medidas previstas no item 3 desse anexo. Então, essas medidas que nós falamos. Então, eu tenho uma situação ruim e não foi feita medida nenhuma que está estabelecido aqui. E quando as medidas adotadas não forem suficientes para a redução do risco. Item 4. Aclimatização. Para a atividade de exposição ocupacional ao calor acima do nível de ação, deverá ser considerada a devida aclimatização descrita no PCMSO. E, quando houver a necessidade de elaboração de plano de aclimatização, devem ser considerados parâmetros previstos na NHO 6 da Fundacentro ou outras referências técnicas emitidas por organização competente. Então, lá na NHO ela comenta um pouquinho sobre a climatização, mas o que seria isso? Eu estou trabalhando numa atividade, sei lá, escritório, por exemplo, e vou começar a trabalhar numa fundição, que é extremamente quente. Se eu pego esse trabalhador e coloco direto lá, o que vai acontecer? Ele não está aclimatizado, ele não está acostumado àquela atividade. Então eu deveria paulatinamente expor ele até ele chegar àquela situação. Isso na teoria é lindo, mas é muito difícil de fazer e tem que ter um acompanhamento do setor de saúde. E para concluir, procedimentos de emergência. A organização deverá possuir procedimentos de emergência específico para o calor, contemplando, primeiro, meios e recursos necessários para o primeiro atendimento ou encaminhamento do trabalhador para atendimento, e segundo, informação a todas as pessoas envolvidas no cenário de emergência. O que é isso então? Você está com um trabalhador numa atividade mais quente e esse trabalhador tomba em função do calor. O que você vai fazer? O trabalhador sabe o que fazer? Você tem as ferramentas, os materiais, o procedimento adequado para resolver aquela situação? Então, esse procedimento de emergência pode até estar no PAI, no plano de atendimento de emergência da empresa, é interessante ter estabelecido. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o vídeo de hoje eu indico esse aqui, ó, Perícias de Engenharia de Segurança do Trabalho. O autor, Zung Shi Yi. É da editora Juruá. Então é um livro onde ele pegou vários laudos que ele elaborou e vai colocando os laudos como exemplo, vai comentar um pouquinho, mas principalmente exemplos de laudos nessa área de perícia de engenharia. Então vamos ter formulação de quesitos, laudos de insalubridade e periculosidade, casos práticos de perícia, de indenização por acidente. Então ele pegou os laudos, uma pessoa experiente, foi colocando os laudos e serviu de exemplo e serve para você ter uma base para fazer seu laudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Basta colocar aí nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. E, antes de acabar,
Deixa eu falar para vocês, eu tô com um blog agora no site da revista Proteção, www.protecal.com.br. E esse início, não sei quando você está vendo, mas os primeiros artigos são sobre PGR. Então dá depois uma passada lá. Além do meu blog, tem outros, o René Mendes, o Córrego Palácio, tem outras pessoas lá que estão também escrevendo blogs no site da revista Produção. Então acompanha lá, gente. Um abraço e até o próximo programa.